eu quero falar com você sobre um pouco sobre a comunicação no novo pacto. Ou como eu chamava isso anteriormente, como as mídias de Deus. O que são mídias? Mídias são ferramentas de comunicação. Exemplo, o jornal é uma mídia, revistas são mídias, TV é uma mídia, internet, redes sociais são outras mídias. Então, quando eu falo mídias de comunicação de Deus, eu estou falando de ferramentas que Deus usa para se comunicar com você. E o objetivo aqui hoje é te dar ferramentas que te ajudem na tua fluência, da tua relação com Cristo. Não de você ter uma palavra que funciona só para esse ambiente, mas que principalmente ter palavra que te ajude a governar do lado de fora daqui. Ter palavra que te ajude a governar na quarta-feira de cinzas quando você sair daqui. Esse é o essencial. Que o evento vai começar quando ele terminar, entende isso? Amém? Então eu queria tratar alguns aspectos com você sobre o modelo governamental na vida dos patriarcas. A gente vai falar da comunicação de Deus, mas eu quero te levar a entender algo. Existia um modelo governamental da vida dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Quando a gente estuda a funcionalidade do novo pacto e da nova aliança, a gente precisa entender que eles estão embutidos, encapsulados, essa palavra é bem legal como o apóstolo falou, eles estão embutidos dentro da realidade ali do Antigo Testamento. Como eu falei, acho que no primeiro dia, que a carta de Pedro deixa bem claro isso, que o que ele comunicava, aquelas histórias não comunicavam simplesmente a eles, mas comunicavam também, principalmente, a nós. É por isso que a gente vai encontrar histórias que antes de vir para o sobrevivente, eu estava sendo imergido no livro de Juízes, e você se pergunta assim, Senhor, por que existe na Bíblia a história de um homem que permite que sua esposa seja estuprada e morta e depois esquarteja ela e envia para as 12 tribos de Israel? Por que existem histórias como essa? É porque aquelas histórias, elas não contabilizavam só a eles, mas elas tinham um objetivo de trazer uma verdade presente para nós. Consegue entender? Quando você começa a olhar a Bíblia por esse prisma, então ela vira um poço de revelação. Então, quando eu quis entender como é que é a governabilidade dos sacerdotes e reis do novo pacto, eu precisei olhar para a vida dos patriarcas, porque ali está o modelo de uma igreja apostólica e governamental. E o interessante é que como assim é o modelo de uma igreja apostólica e governamental? Se eles não tinham Bíblia, eles não tinham culto de domingo, eles nem tinham local para se reunir. Mas eles eram homens de aliança, que cumpriam os desígnios que o Senhor estabelecia sobre eles. É essa realidade que a gente precisa tirar do texto sagrado e aplicar nas nossas vidas. Estão comigo? Ok? Vocês descansaram bem essa tarde, né? Em nome de Jesus. Então vocês vão ter uma viagem comigo aqui. E o objetivo é te levar e te transicionar nesses pontos. Então existem 4 marcas que os patriarcas carregam, que apontam para nós, sacerdotes e reis do novo pacto. A primeira é treinamento geracional. A segunda é fluência financeira. A terceira é impacto social. E a quarta é visão privilegiada. Essas são as 4 marcas governamentais, sua, da pessoa que está do seu lado, e da pessoa que está atrás de você, e da pessoa que está na sua frente. Os sacerdotes do novo pacto e os reis do novo pacto, eles precisam carregar essa marca. Por quê? Porque é um direito seu. Eu costumo dizer, quando eu leio a Bíblia fala em Efésios, preste atenção, a Bíblia diz que Ele nos abençoou juntamente com Cristo com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes, ok? Todas, não é? A palavra é todas. Todas. É tudo, não é? Ele nos abençoou então com tudo, não foi? Então, às vezes o pessoal quer complicar, mas vamos lá, vamos entender. Quando a Bíblia diz, Ele nos abençoou com todas
todas no hebraico significa o quê? Todas no grego. Todas no chinês. Todas no Namekuseidim. Todas. Eu não entendo porque que às vezes a gente quer bater cabeça. Quando a Bíblia diz todas, são todas e ponto final, acabou. Entende isso? Então foi muito bom, o apóstolo ontem fundamentou muito bem nos princípios que ele tratou de eternidade e hoje de rejeição, porque ficou fácil demais para mim poder tratar essa área com você, porque agora você tem a informação, você é livre. Gente, a gente não pulou numa piscina, gente. Eu não pulei numa piscina ali, cara, sinceramente. Eu saí daqui chorando, celebrando, e eu imergi numa nova realidade. Eu creio e me comporto, acabou para mim, é isso, ponto, entende? Então convém a nós caminharmos como tal, entende isso? Então quando você olha para a vida dos apóstolos, dos patriarcas, você vai ver que existe essas 4 marcas na vida de todos. A primeira que eu quero ressaltar, e é o período que atualmente eu estou vivendo, é o treinamento geracional. E essa é uma marca. Esse é um tempo que as igrejas que caminham na mensagem do novo pacto, elas precisam se gastar arduamente no treinamento geracional. Porque nós não podemos morrer com a mensagem que foi conferida a nós. Nossos filhos precisam crescer nisso. Eu costumo dizer, a galerinha que nasceu aqui, né, tá com menos de 2 anos, a gente chama, são os filhos do ventre livre. Porque eles já nasceram livres de toda marca da lei e do antigo pacto. Eu vejo como eu cuido do Guilherme completamente isento de lei. E eu fico vendo como esse menino é profético desde o nascimento dele, tudo que acontece com ele. Eu fico vendo todas essas marcas sobre a vida do Guilherme. No nascimento do Guilherme, foi uma coisa fantástica, porque quando a Sam disse para mim, eu tô grávida, e a gente estava tentando há mais de 1 ano, a primeira coisa que Deus falou comigo, disse, eu serei o provedor desse menino. Deus falou menino, só que eu pensei assim, não, eu vou ficar na minha, não vou colocar nenhuma expectativa, depois eu... E eu criei. Quando a gente estava com... O Guilherme a Sam estava com 3 meses de gravidez do Gui, nós 2 pegamos chikungunya. É terrível. Muito ruim. Cada articulação do seu corpo dói. Só que naquele tempo não se sabia a diferença entre chikungunya e zika. E zika dava microcefalia. Então nós ficamos com muito temor. Meu Deus, ele está no 3º mês, é a formação da caixa craniana. Não é legal, a gente ficou muito atemorizado. E naquela madrugada Deus me deu outra palavra. Eu não disse que ia cuidar desse menino, então eu vou cuidar dele. E a gente ainda não sabia qual era o sexo. Só que a partir daquele momento eu coloquei as mãos sobre a barriga dele, da Sam. E eu disse, seu nome é Guilherme. E profetizei a identidade dele. E eu fiquei vendo os símbolos proféticos. Quando eu soube que a Sam estava grávida, a primeira coisa que eu fiz foi ofertar numa unção apostólica e ofertar numa unção profética. Eu quis conectar ele a isso. E as coisas na vida do Guilherme são tão fantásticas, porque assim, nada falta para ele. E depois que o Gui nasceu, começou a acontecer uma coisa na minha vida, que irmãos, isso aqui é a coisa mais doida, a mais básica que eu vou falar hoje. E se você se escandalizar com essa, eu já te digo para você se levantar e sair, porque daqui para frente a gente vai só descer a ladeira abaixo. Tá entendendo? Começou a acontecer uma coisa rotineira na minha vida, que é aparecer dinheiro na minha carteira. E eu não estou falando de R$2. Eu estou falando de 400, 500 reais. Assim, eu não torno natural, porque eu sempre celebro aquilo para que não saia da minha vida. Mas para mim não é interessante o fato de aparecer dinheiro. Nossa, isso é legal, mas para mim é o interessante de Deus fazer criar a partir do nada. Isso é louco. Eu vivo um milagre constantemente. Eu fui comprar roupas pro Guilherme, no dia estava na correria, precisava comprar uns bodyzinhos para ele, e eu levei tipo R$120, eu comprei quase R$600 de coisa. E eu nem olhava para a carteira, eu ia tirando. A mulher, quanto? É isso, eu tirava. E quanto é? E tirando. Eu mesmo me auto-escandalizei nesse dia. Então, o meu filho está crescendo debaixo dessa influência. E como é lindo, eu fico vendo... O meu pastor tem um filho adolescente também, eu fico vendo
eu via o processo de crescimento dele, como é lindo ver um adolescente crescendo, um menino se tornando adolescente, tomando suas posturas de homem, livre da religião. Eu vendo o apóstolo falar do filho dele, o Caio, né? Como eu creio que por causa da graça, do novo pacto, essa experiência ela será muito real na minha vida. Eu me conecto a isso, está sobre ti. E isso é uma coisa que é real, porque a gente não vai crescer sufocando os nossos filhos. Os nossos filhos não vão crescer nós sufocando eles pelo jugo da religião. Eles crescem livres. Só que eles crescem com instrução. E a instrução, ela não vem pelo que nós falamos, mas ela vem a forma como nós vivemos. Então, tipo, na minha casa, me desculpa se eu te escandalizo, mas na minha casa eu não tenho horário de oração. Desculpa se eu te frustro, se eu não tenho um cronograma de que eu sento e faço um devocional todo dia de manhã. Me perdoe se eu te frustrei, mas a minha ordem, a ordem a qual eu faço parte, ela é livre de programação. Então às vezes eu acordo e a primeira coisa que eu sou submetido é ao mundo bita. Eu pego o Gui no braço e para a mãe dele tomar banho e a gente está lá junto. Bom dia, sol já nasceu lá na fazendinha. Muita gente tem irmão e filho, né? Que pelo menos eu estou vendo. E eu sinto tanto amor de Deus naquele momento, que eu estou cantando o mundo bita com meu filho. E eu danço com ele, não só quer que eu cante, ele quer que eu dance com ele. E eu danço com ele, e eu saio dali, às vezes eu levo ele para tomar banho de sol, e Deus me judiou muito, porque Ele me colocou a 2 quarteirões da praia. É muito complicado morar ali, né? Muito ruim morar no Icaraí. Eu moro do lado do Havaí, do kitesurf. Todo dia eu boto a cabeça do lado de fora da sacada e vejo o pessoal. É lindo. É muito ruim. E eu levo ele. E eu brinco com ele. Quando eu volto com a revelação. Aí eu pego a Bíblia. Tá entendendo? E para te falar a verdade, cara, assim, eu só leio a Bíblia quando eu vou estudar. Porque na maioria das vezes é meu companheiro Cid que me ajuda. Eu abro a TV do meu escritório, Cid Moreira, e fico lá. Deito no chão e Cid Moreira rolando, né? Hebreus. Então começa as trilhas sonoras deles. E eu vou deixando a palavra entrar em mim. E eu vou no carro, e eu estou fazendo uma piada. E eu paro de fazer uma piada, porque Deus começa a falar comigo no meio da piada. Então começa a treinar o meu espírito a viver uma vida longe da religião. E a minha casa. Lá em casa, assim, eu não sou de muitos ritos, eu tenho um rito. Quando nós sentamos na mesa, eu me preocupo em criar memórias no Guilherme. E depois que ele nasceu, a gente estabeleceu uma oração lá em casa. Por mais que eu sei, calma, também não seja tão religioso, né? Eu estabeleci uma oração. E toda vida que nós sentamos na mesa lá em casa, eu faço a mesma oração. Senhor, se nós temos o que comer sobre essa mesa, é por causa da tua bondade e da tua fidelidade para com esta família. Porque eu quero deixar uma marca no meu filho de que foi a bondade do Senhor que sustentou a nossa casa. Foi a bondade do Senhor que marcou a nossa família. Não foi dinheiro. Não é dinheiro que nos sustenta, é a palavra do Senhor. E meu ambiente, ele não tem na minha casa, e as pessoas que moram comigo, a Ohana, ela mora comigo. Ela é minha filha adotada, né? Ela ficou chateada porque não pôde dormir lá no quarto comigo. E ela sabe que eu estou falando isso aqui. Nós não temos tempo separado para Deus na nossa casa, mas todo tempo nós estamos falando sobre Deus. Porque não é uma imposição. Então a gente começa a funcionar desse jeito. E daí, quando eu venho para a Casa Amarela, o pai começa a falar comigo. Repita, repita, repita. Porque a repetição trará
a perfeição. Então, poxa, pastor, por que você fala isso? Todo ano você repete isso. Porque eu vou repetir até que se transforme em algo dentro de você. E o treinamento vai acontecendo. E nós gastamos, por que gastamos tempo? Nos enclausuramos em um local como esse e abordamos uma temática. Por que todo retiro não é como os outros retiros das outras igrejas, que a galera fica na piscina? Porque nós estamos treinando uma geração. E para se treinar uma geração não se faz isso em um evento. Eu não sou tolo. Apóstolo, que o que a gente está vivendo aqui, cara, eu vou ter que dissecar suas palavras pelo próximo ano. Porque é assim. A liderança daqui já sabe, depois desse evento, nós gastaremos tempo ouvindo os áudios, assistindo as palavras, sabe, para que essa palavra entre no meu espírito. Quando eu escuto uma mensagem que me toca, eu escuto ela, eu boto ela, eu faço soaking com ela. Eu me deito, em outras palavras explicando, eu me deito debaixo da presença do Senhor e fico esperando, coloco aquela palavra, eu escuto ela 30, 40, 60 vezes. Até no momento que eu estou escutando e faz assim, ó, plim! Aí eu entendo muito. O Juan eu tenho que escutar 100, 120, aí eu entendo algumas coisas. Porque aquilo, para te falar, como eu te disse, né, a gente está descendo a ladeira. Quando eu quero entender uma palavra, um texto bíblico, eu não escuto ele lendo. Eu vou dormir e coloco ele para me ouvir. Simples, quando eu levanto eu estou entendendo tudo. Porque ainda que eu durma, o meu coração vela, como diz a palavra. Então a gente vai gastando tempo, tratando, falando sobre isso. Por que estamos falando sobre isso? Porque o processo de edificação, cavar alicerce, cara, eu fico vendo, a gente passava ali perto do Rio Mar Kennedy, cara, quanto tempo eles passaram fazendo alicerce, você só via só tapume e batendo, pá, 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 ninguém via nada, cara, pá, pá, pá. De repente o shopping aparece no outro dia. Eu não sei, o apóstolo trabalhou com essa área de construção, demora muito tempo no alicerce, não é? Na construção. O alicerce é mais demorado do que Por isso, o alicerce ele é demorado. Depois que o alicerce está bem estabelecido, aí eu vejo que a construção flui muito fácil. Só que o alicerce, cara. E a nossa marca, ela é dedicada a treinamento. Eu não estou falando estudo de informação por informação, mas é que ela é treinada naquilo que ela recebe do Senhor. E a prática leva à perfeição. Quando eu olho para Abraão, eu vejo o maior símbolo geracional de treinamento, de como Abraão se preparou para o futuro. Ele não tinha um filho, mas a Bíblia diz que ele tinha o Damasceno Eleazar, que era como se fosse um servo de muita estima na casa dele. Só que quando você olha a gematria bíblica, você percebe que Eleazar não é um homem, mas Eleazar é um clã de 318 espadachins treinados na sua própria casa. Então, quando todos os reis de Sodoma e Gomorra estavam estabelecidos no vale, existia um homem que ainda não tinha filho, mas treinava a sua casa, treinava os seus 318 debaixo dos carvalhais de Manre, porque ele sabia o que ele carregava. E recentemente eu recebi a informação que ele sabia que o que ele tinha também era perseguido. Então aquele homem se dedicou a treinar os seus homens para uma guerra que nem existia. Quando começa a guerra dos 5 reis contra os 4, aqueles 5 reis, eles tomam o vale de Sodoma e Gomorra num só golpe. Pá! Por quê? Porque em Sodoma se comia, se bebia, se casava e se vendia, mas ninguém se preparava. Aqueles reis que são símbolos e figuras da religião, Kedorlaomer, Anrafel, se você pegar os nomes de cada um daqueles reis, tem um significado da religiosidade: opressor, sensual, porque a religião ela se relaciona por sensualidade, por cooptação. Eu me relaciono contigo porque eu quero que tu tenha. Como a gente vinha conversando, a tônica às vezes é assim: vem pregar na minha igreja para mim poder ir pregar na sua. São relacionamentos sensuais. É o governo de Anrafel. Kedorlaomer é outro símbolo disso.
Então, todos esses reis, eles tomam todo o vale de Sodoma e Gomorra. E dentre os prisioneiros, quem é levado preso? Quem? Ló, o primo que fez confusão com Abraão. Só que quando Abraão, ele escuta a notícia de que seu primo foi levado, aqui se revela o coração dessa nova ordem sacerdotal. Abraão não diz assim, que aquele desgraçado se ferre, ele que quis escolher ir para lá. Mas você precisa entender que quando você não tem visão privilegiada, você coloca a sua casa em risco. Porque quando Ló e Abraão se dividiram, Ló olhou e viu as campinas de Sodoma e Gomorra. Era a área mais rentável, era o melhor condomínio da época. Abraão escolheu o outro lado, porque Ló, ele era confuso na sua visão. Só que o nosso papel não é matar e nem castigar quem é confuso. Abraão, quando sabe que Ló está preso, ele diz assim, vamos resgatar o meu irmão. Isso é lindo, gente. Porque a ordem de Melquisedeque, ela se estabelece quando ela vai para a guerra, para salvar um irmão. Ela é diferenciada por isso. Aquele homem não tinha nada a ver com aquela guerra. Só que acontece uma coisa. Nenhum dos 4 reis de Sodoma e Gomorra estava preparado para a guerra. Mas tinha um cara que estava. Tinha um cara que estava preparado para lidar com Quedorlaomer, com Arrafel e com os outros reis. Porque ele tinha treinamento geracional, ele se preocupou em preparar a sua casa, ele desce o vale e vence todos aqueles reis, e toma de despojo tudo aquilo. Por quê? Treinamento geracional. Abraão é um símbolo para mim e para você, de que nós precisamos estar constantemente focados em treinar e legar uma geração. Eu não trabalho para mim, eu não trabalho para fazer um nome para mim, eu trabalho para deixar um poço para os meus filhos. Paternidade não tem a ver, sabe, em usar os seus filhos como plataforma, os seus filhos espirituais. A gente precisa entender isso. Às vezes essa linguagem, a paternidade é um teto, que é uma cobertura. Cobertura passa a ideia de teto. Sabe, é muito mais essencial entender que paternidade é alicerce, é base, é plataforma para que os filhos cresçam e possam construir, e construir, e construir. Um filho de destino, ele constrói em cima de um legado de um pai. Isaac entendia o que ele carregava. Ele sabia, sabe qual é uma coisa linda em Isaac? Isaac é o homem de um capítulo na Bíblia. Sabe qual foi a tarefa dele? Cuidar dos poços do pai dele. Só isso. O último evento da vida dele é abrir Rehobote, que é o local que o Senhor expandiu. Por quê? Porque quando você cuida da revelação que os seus mentores, pais e os apóstolos trazem sobre você, Deus te levará a um local de expansão. Isso é uma coisa muito linda. Nós precisamos ter o cuidado de entender que a nossa casa, ela é governamental, e precisamos trazer treinamento para ela, treinamento para a igreja, instrução. A segunda marca que os sacerdotes do novo pacto, eles carregam é fluência financeira. E aqui o religioso pira. Porque enquanto fala de treinamento é legal, mas quando fala de fluência financeira, a gente precisa entender que nenhum patriarca foi pobre. Nenhum patriarca foi pobre. E as pessoas falam assim, meu Deus do céu, Jesus, coitadinho, ele não tinha um travesseiro onde reclinar a cabeça. Sabia que você sabe onde Jesus tinha uma casa? Você sabe? Alguém aqui sabe que Jesus tinha uma casa? Jesus tinha uma casa, gente. E sabe aonde? Cafarnaum. Por que Cafarnaum? Porque Cafarnaum era um ponto extremamente estratégico para quem queria propagar a sua mensagem. Jerusalém não era. Cafarnaum era uma das cidades das Decápolis, ou seja, das 10 cidades, que era uma cidade portuária, onde tinha gente passando e vindo. Então, se ele queria um ponto onde a mensagem fosse propagada, ele se posicionou estrategicamente onde? Cafarnaum. Jesus tinha uma casa ali. E outra coisa que a gente pensa é que a nossa miséria, ela engrandece Deus.
Eu não vou nem falar muito sobre isso, porque o que já foi falado ontem não tem nem o que fundamentar. Mas principalmente no Nordeste, que a gente foi legado a nós um evangelho franciscano. Um evangelho pietista, católico, que quando a gente só agrada a Deus, quando a gente está passando necessidade, quando a gente está pobre, porque se a gente tiver alguma coisa. Certa vez eu ouvi um pregador falando e ostentando isso: eu tenho um carro, as pessoas já me deram 4 carros, e eu dei todos. A única coisa que eu tenho é um Jeep da 1990, vermelho, com a porta caindo. Nossa, isso é lindo, que legal para você. Quando eu encontrei meu mentor, eu fui com essa história de herói da fé, porque eu li, a W. Tozer nunca andou de carro, só andava de ônibus. Lá vai eu, abestado, em Fortaleza. Vai! Uma coisa é o cara estar nos Estados Unidos, andar de ônibus e trem, e funciona. Vai aqui andar, Parajana, Antônio Bezerra, Papicu, 6 horas da manhã o cara levanta o pé. Se tu levantar o pé para cortar a perna, tu não desce mais o pé até o terminal, cara. Aí me diz uma coisa: não, Deus é glorificado nessa miséria. Aí eu comecei a contar essa história. Aí eu contando, eu não tenho carro, eu ando a pé 14 quilômetros para evangelizar. Meu pastor olhou para mim e disse: nossa, que legal. Como tua miséria atrapalha o reino. Aí eu, hã? Porque se tu tivesse um carro, tu poderia ir ajudar a tua família, ainda dava carona para os irmãos. Toma. E daí a gente não entende que a nossa fluência financeira, a falta dessa fluência, ela atrapalha o reino, você não tem noção. Como foi falado ontem, sabe? A filantropia, ela é humana, ela é caída, ela é perversa, porque ela é baseada, sabe, no sentimento do homem de dar para quem ele acha que merece. Ele tem pena, falsa piedade, aí ele dá para quem ele merece. E essa, como foi dito, a filantropia é diferente da generosidade, porque a generosidade, ela é divina e ela é eterna. Sabe por quê? Porque o filântropo, eu estava perguntando: Deus, por que tem tanto cara que é rico e deu para tanta gente, e hoje ele se encontra numa situação de calamidade, não tem quem ajude ele? Aí Deus falou comigo: porque eles não deram para ajudar, deram para ter promoção social, deram para poder ter desencargo de consciência, não deram conforme a minha vontade. Eu coloquei riquezas nas mãos deles, e eles não foram bons administradores, porque a generosidade é diferente. A generosidade é olhar para um cara que é milionário, sabe, é entender aquilo, tipo, e semear nele, porque Deus mandou. Como assim? Como assim? Isso é ser generoso, porque a generosidade é um plano eterno. Um dia, estava ouvindo a história de um homem de Deus, que ele tinha uma influência muito grande nessa área, e ele disse que pregou no evento, e quando terminou tinha uma mulher que ela era muito pobre, uma empresária que tinha quebrado, estava muito pobre, e ela chegou e contou a história dele, e ele olhou para ela e disse: quanto você tem no bolso? Aí ela disse assim: eu só tenho 10 reais, pôs oferta na minha vida. Essa irmã ficou revoltada, né? Só que ela tinha entendido naquela noite que toda a unção que eu honro, ela vem sobre mim. Tá bom, mas apóstolo, aí no caso ela falou, né? Mas eu não tenho mais nenhum dinheiro, só tenho oferta na minha vida. Aí ele disse: porque eu sei o que eu carrego. E ela ofertou e voltou a pé para casa. 2 anos depois, aquele apóstolo voltou, a empresa dela se levantou, ela se reestruturou, e ela estava fluindo agora de uma forma como ela não fluía. O que é isso? Se aquela mulher pega aqueles 10 reais e gasta com a passagem dela, era humano, racional e lógico, não era? Mas se ela não age com a generosidade de Deus, ela não teria se conectado com a unção que romperia sobre ela. E muitas das vezes a nossa filantropia, ela tem atrapalhado nos processos corretivos ou pedagógicos de Deus. Exemplo: se existisse um projeto social servindo sopa no caminho do filho pródigo para casa, ele não teria voltado para casa. Então tem muito projeto, eu falo porque eu trabalhei na periferia, tá certo? Eu sei como é que é. Eu sei, a gente teve um trabalho que a gente começou a fazer no centro da cidade, e a gente viu que o mendigo, ele tira uma média de 1.200 por mês, estendendo a mão, e eu conheço trabalhador que não tira isso por mês trabalhando, e a igreja está mandando mendigo para o inferno de barriga cheia,
Porque quando você trabalha com essas pessoas, o problema delas não é a miséria, o problema delas é a rebelião, é o orgulho. Você vai conversar com eles, os caras têm profissão, estão ali na rua porque não querem se sujeitar a um conselho de um pai, a uma repreensão de uma mãe, prefere dormir na rua ao relento, passando perigo. E a gente está fazendo o quê? Fomentando essa rebelião. Então a gente precisa ter esse entendimento de influência financeira. Por quê? Porque Deus precisa de homens e mulheres governamentais, a qual Ele possa gerir o coração deles para fazer os investimentos corretos que abençoem o reino. Porque entenda uma coisa, o reino está dentro de nós, mas ele também se manifesta naquilo que nós edificamos. Isso é muito importante a gente ter esse entendimento. A terceira marca que os sacerdotes do novo pacto eles vão produzir impacto social. Amigo, se você é um sacerdote do novo pacto, você tem que produzir um impacto onde você passa, porque você não é comum. Vamos acabar com essa história. Você é extraordinário. Quando Melquisedeque apareceu na vida de Abraão, ele se diferenciou logo do rei de Sodoma e Gomorra, porque ele era extraordinário. O que é causar impacto social? É porque com a mentalidade, quando a gente trabalha com a nova mentalidade governamental, onde a gente chega, a gente produz o melhor, porque o Cristo que está em nós nos habilita. Tem um livro que eu amo muito, que é Praticando a Presença do Senhor. Ele foi bem legal, é cheio de coisas do novo pacto, do antigo pacto, mas teve uma parte que me abençoou, quando ele fala do irmão Lawrence em um mosteiro, 1670, no sul da França. Quando ele foi colocado no mosteiro para cuidar da cozinha, ele não sabia cozinhar, e ele pedia ao Espírito Santo para ensinar ele. Ele se transformou no melhor cozinheiro do sul da França. 2 pessoas celebraram isso. Você consegue entender? Sabe, quando a Bíblia diz que o Espírito... Sabe, gente, a Bíblia diz: e o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Eu entendi esse todas como todas. Quando eu estava fazendo meu curso de design, eu não podia chegar, porque dentro desse meio publicitário, artístico, intelectual, quando você abre a boca e diz assim, eu sou crente, você já fechou 15 portas. Já fechou. Então, o que eu tinha que fazer era estar produzindo trabalhos, e o trabalho final da turma era produzir a capa de um CD. Então aquele ano era o ano em que a gente ia lançar o primeiro CD da banda da Casa Amarela, então já tinha um trabalho, produzir a capa do nosso CD. E tinha que ficar produzindo artes. Então tinha a agenda da Casa Amarela, né, os eventos, então eu ficava fazendo. Então tipo assim, eu juntava a fome com a vontade de comer. E eu entendi que eu precisava de inspiração de Deus para produzir impacto naquele ambiente. Eu não poderia chegar e falar, ai Jesus, não sei o quê, aí já ia me chamar de Malafaia, já ia me chamar... Não era isso. Então quando foi passando o tempo, começou a acontecer algumas coisas. As melhores peças publicitárias eram as minhas. Mas não eram as minhas, era como o irmão que usa a camisa do irmão mais velho, tá entendendo? E todo mundo diz assim, você tá bonito, mas não é, a camisa do seu irmão. A obra não era minha, era Jesus que estava me mostrando. Era Jesus que estava me mostrando as referências, e aí eu ia fazendo, e o pessoal ia ficando louco, cara, porque tinha alguns que sabiam que eu era crente. E no final do ano, eu era o melhor aluno da sala. Eu fui um dos poucos que conseguiu fazer o mock-up e fazer a apresentação do CD. E antes de terminar o curso, eu já estava empregado. Eu já estava trabalhando para mim mesmo, com o meu próprio escritório. Eu fazia 2 jobs por mês, sustentava a minha casa. 2. Só. Eu fico vendo aqui os empresários que tem nessa casa, como Deus tem dado graças a eles de produzirem coisas que o ambiente em que eles chegam, eles se tornam referência. Por quê? Porque no novo pacto nós somos chamados para sermos influência e impacto social. Por quê? Porque tudo tem a ver com acessos. Não é influência por influência, mas são os acessos que você tem. Eu tenho um filho aqui
que está na área do direito, que está na área penal, que está gente que está trabalhando aqui no setor de decoração e construção de casas, que entram dentro das maiores casas aqui, dos empresários mais ricos, e tem acesso a essas pessoas governamentais. Por exemplo, vocês sabiam que nós temos autoridade sobre o sistema sobre o sistema de segurança do estado do Ceará? Eu tenho autoridade sobre o sistema de educação, de segurança do estado do Ceará. Sabe por quê? Porque o secretário de segurança do estado do Ceará corta o cabelo com um Rêmulo, e o Rêmulo coloca a mão na cabeça dele. E quando o Rêmulo coloca a mão na cabeça dele, eu coloco a mão na cabeça dele. São conexões. Quando Deus estabelece o Rêmulo, quando Deus estabelece a Ju, dentro de uma área governamental com essa, as conexões que são feitas, elas afetam cidades, elas afetam. O secretário de segurança toma conselho com o Rêmulo, vai no aniversário dele, ele não vem na minha casa, mas ele vai na casa de um filho meu, e quando ele vai na casa de um filho meu, meu amigo, é meu, é tudo nosso. A gente começa a ter alcance e influência nos setores onde nós estamos plantados. O apóstolo Cristiano estava me falando que o apóstolo Gustavo estava tendo contato com reis, né? Reis então é só pelo lobby, é só pela fama? Não, é pelo alcance. Porque se eu alcançar um operário, eu alcanço 2, 3 ali, mas se eu alcanço um rei, eu alcanço uma nação. Então as conexões é que são importantes. Diga comigo: treinamento geracional, fluência financeira, impacto social. E por último, o mais importante para mim de todos, visão privilegiada. E aqui a gente chega na transição daquilo que nós temos que falar. A coisa que nós precisamos entender é que você não foi chamado para ser só um sacerdote, mas você foi chamado para ser um rei. Na lei e no antigo pacto eu via reis e eu via sacerdotes. Ou você era rei ou você era sacerdote. Ou você estava ligado a áreas governamentais, influência, ou você estava ligado a áreas ritualísticas de adoração ministerial. Esse dualismo, ele é do antigo pacto. Ou você trabalha na área da sociedade, ou você trabalha para Deus. Mas no modelo de Deus, olhando a vida dos patriarcas, não existe essa separação. Porque no novo pacto, como o apóstolo Pedro nos fala, nós somos chamados para sermos reis e sacerdotes. Não há divisão, não há escolha só para um. Sabe uma coisa que eu tenho visto? Eu tenho visto muitos caras que nas plataformas, eu tenho visto sacerdotes, e quando eu olho dentro da igreja eu vejo reis. Chegou o momento de unificar a mentalidade dos reis e dos sacerdotes, porque a gente tem ensinado durante muito tempo, se você tem um chamado para Deus, então você tem que ser um pregador, você tem que ser alguém que está ministrando. Quando um cara tem uma empresa boa e parece assim, ei, vamos cutucar agora. O cara tem uma empresa boa e ele tem um chamado ministerial, então chega um profeta e diz assim: fecha a sua empresa porque Deus quer usar a sua vida. E quem foi que disse que ele não pode ser um sacerdote e um rei? Hoje eu sou pastor e empresário, porque eu entendi que eu sou rei e sacerdote. Como pastor, eu cuido, amparo, protejo, ensino vocês. Como empresário, eu invisto. Eu tenho segurança e estabilidade financeira. Por quê? Pastor, mas não é por isso. Claro que é. Como é que eu vou poder ministrar vocês em paz, se a minha casa está uma bagunça financeira? Mas Cristo traz paz. De fato, traz paz sobre todo entendimento. Você acha como é que é para mim? Eu tenho que tomar posturas que são coisas de outro mundo. Mas a paz que excede todo entendimento vem para mim. E essa postura de trabalhar como empresário também, de trabalhar em outros nichos, isso foi um direcionamento do próprio Deus para mim, porque Deus disse: eu não te proíbo de investir. Ao contrário, eu tenho alegria na sua prosperidade. E às vezes a gente pensa, tipo assim, uma moça estava dentro da faculdade fazendo direito, e alguém estava dizendo: vá para o campo missionário. Vá para o campo missionário, cuspir fogo na Jocum. Você vai revolucionar o mundo.
Ser mais alguém que deixou uma faculdade de direito, uma carreira, para poder ser mais alguém que está cuspindo fogo e fazendo a peça da cadeira. Se você chegar no meio da rua fazer essa peça, até os bêbados já sabem fazer. E eu posso falar isso que eu sou jocumeiro, hein? Era jocumeiro, perdão. Iniciei nela. Porque esse foi o grande problema, porque na década de 60 e 70 a gente mandou os nossos jovens largarem as faculdades e irem só para o campo missionário. Aí deu o BO que está dando hoje. Porque nós não temos pessoas plantadas em áreas governamentais. Só que quando chega nesse momento de rei e sacerdote, eu entendi, aqui a gente está no outro ambiente, eu sou rei, eu sou sacerdote. Se eu sou rei e sou sacerdote, como eu faço nas tomadas de decisões? Porque decisões de reis são decisões governamentais. E esse tempo que o Senhor está nos chamando são tempos de reis. E o problema é que nós temos uma mentalidade civil quando Deus não deu uma mentalidade real. A mentalidade civil é: deu um problema na minha rua, eu ligo para a defesa civil. Eu ligo para a prefeitura. A mentalidade de um governador é: deu problema na rua, eu tenho que resolver. A mentalidade civil: deu problema na cidade, ah, meu Deus, vamos fazer denúncia no Barra Pesada, no Cidade 190, que são os programas televisivos de desgraça aqui da região. Ah, meu Deus, deu problema na cidade, a gente tem que pedir ajuda do poder público, vamos fazer protesto. Sim, essa é a mentalidade civil. Deu problema na cidade, deu problema no crime organizado, deu problema de escassez na cidade. A gente tem que se comportar ou como civil ou como rei e sacerdote. Eu tenho escolhido tomar as batalhas da minha cidade para mim. Porque eu não sou civil. Eu sou rei e sacerdote sobre essa cidade. Tem igrejas que pastoreiam pessoas e tem igrejas que pastoreiam os ares. Nós temos nos propostos a pastorear os ares. Não tem ninguém para resolver, Senhor. Então nós vamos até o Senhor, nos encontramos no local ali da palavra. Estava no Rio Grande do Sul. E aqui eu vou começar a falar no último tópico, que é o visão privilegiada. Não vou falar desse testemunho do Rio Grande do Sul. Me lembrem do Rio Grande do Sul e Fortaleza no começo do ano. Tá certo? Porque quando você começa a se comportar como um rei, você precisa ter a influência governamental das suas decisões. E saber que tem coisas que você se postura, e isso vai afetar severamente todas as gerações. Por exemplo, por que Abraão peregrinou? Por que Abraão peregrinou em toda a Mesopotâmia? Porque para um louco, quem olhava Abraão dizendo, lá vai o louco andando, para lá e para cá. Quando você olha a cartografia das viagens de Abraão, você vai ver que ele fez uma cruz. Ele poderia ter feito um quadrado, mas ele estabeleceu um poço ali, aí fez outro aqui, aí voltou um no meio, um aqui e outro aqui. Quando você olha todos os altares que Abraão estabeleceu na terra, e você faz a transposição e lê as dimensões da profecia bíblica de Jeremias, que fala onde haverá um estabelecimento de um reinado físico, vamos falar assim, uma marca de uma terra que Jesus irá reivindicar, você vai ver que foi toda a terra onde Abraão peregrinou. Abraão, ele não estava simplesmente andando como um tolo, ele estava demarcando espiritualmente o reinado das suas gerações que viriam posterior a ele. Ele estava delimitando os limites da terra de Israel. Porque Israel não é só aquilo que está no mapa hoje, ela é muito maior. E Abraão marcou os 4 pontos daquilo dali. O que é isso? Visão privilegiada. E como ele alcançou, como ele entendeu isso? Aqui é que nós entramos. Como eu posso extrair direcionamento do mundo espiritual? Digam, mundo espiritual. A dimensão espiritual é mais real do que essa. Porque as coisas visíveis foram criadas a partir das invisíveis. Existe um apócrifo que ele é menosprezado pela teologia cristã, mas tem muitos apócrifos de valores históricos que são extremamente respeitados dentro do entendimento da Bíblia, no judaísmo. Um desses apócrifos é o apócrifo de Baruque. E o apócrifo de Baruque, ele tem um valor histórico que ele explica algumas coisas. Por exemplo,
acho que é no terceiro capítulo do Apócrifo de Baruque, ele explica que Abraão, ele fala, a citação é desse jeito: e eu mesmo me revelei a Abraão e a minha cidade no dia em que eu passei por entre as partes do sacrifício. Então, naquele dia que Abraão teve um pacto com Deus, lembra que teve um pacto que Deus disse para Abraão: Abraão, separa o cordeiro, uma metade do lado, outra metade do outro, ali e tal, separa isso aí, faz esse sacrifício, tá entendendo? Aí ele fez isso. Quando Abraão fez isso, ele esperou, e quando foi no anoitecer, uma chama de fogo veio e passou por entre aqueles animais. A tradição no Oriente Médio era, quando um homem fazia um pacto com o outro, eles separavam um animal ao meio, e um vinha de lá e o outro vinha de cá. No meio do caminho, eles tocavam um na coxa do outro, reconhecendo que ali havia um pacto. Então, literalmente, Deus estava fazendo um pacto com Abraão, de que ele daria as estrelas do céu, que é a descendência espiritual, e a areia da terra, que é a descendência física, para Abraão. Só que, segundo o Apócrifo de Baruque, ele não colocou ali só um pacto e mostrou um fogo, ele mostrou para Abraão a sua cidade, o seu plano e o seu projeto. Por isso, o autor aos Hebreus vai dizer que mais na frente, estes homens andaram como peregrinos à procura da cidade, que o edificador é o Senhor. Então esses homens, eles andaram na esperança e na expectativa de um reino que é eterno. Abraão andou assim, se comportou dessa forma. Isaac entendeu isso, e ele não atrapalhou os planos do pai. Seu filho Ismael, que representa a força da lei, o que é que fez? Entulhou os poços. E o que é que Isaac fez? Que representa o filho da nova aliança. Ele representa o quê? Filho da nova aliança, ou uma figura de Jesus, e nossa figura também de filhos do novo pacto. Ele pegou e desentulhou esses poços, porque ele sabia que ali tinha uma marca governamental. O que é isso se não uma visão privilegiada? E daí, acontece que depois de Isaac vem Jacó, e veja como esses homens, eles tinham uma visão privilegiada. Abraão tinha uma visão de Deus, Isaac tinha uma visão de Deus, mas Jacó não tinha uma visão de Deus. Jacó, ele tinha um entendimento de que a bênção era algo muito legal, mas aqui entra o ponto onde nós precisamos de uma experiência sobrenatural, porque não adianta, tem muitas pessoas que entendem, nossa, isso aí é legal, mas você precisa entender que Cristo precisa ser revelado a você, que Cristo precisa ser acrescentado, e é Ele que se revela. Então Jacó, ele desejou a bênção, ele queria uma bênção, e depois que a bênção chegou na vida dele, o que ele fez? Ele ficou chateado e irado, porque aquela bênção colocou o irmão dele para matar ele, fez com que ele perdesse a mãe e o pai no mesmo dia, ele se transformou num foragido, e agora ele deixa de ser príncipe na casa dos seus pais, para ser um servo na casa do seu tio. Então ele está fugindo, e em um ponto ele se encontra com um dos altares erigidos pelo pai dele, pelo avô dele. Só que para ele era uma coisa banal. Ele cata uma pedra e forra a cabeça, porque ele não tem dimensão do local onde ele está. Deus precisa te revelar qual é o local que você está, porque às vezes você está numa condição, mas você não tem noção de qual é o local que você está, e você não tem noção de qual é o manto que você carrega. Então Jacó, ele tem um sonho. Nesse sonho ele vê o quê? Uma escada descendo do céu, né? A palavra escada, eu não tenho tempo para poder fazer essa alusão. A palavra escada no hebraico, ela tem o mesmo valor numérico de Sinai, e o mesmo valor numérico do monte onde Jesus transfigurou, Tabor. Está entendendo? Monte Tabor é como se
você pegasse e esmiuçasse a palavra escada, ela vai dar Monte Sinai, Monte Tabor. No Monte Sinai foi entregue a lei, não é? A lei é um retrato de Deus. E no Monte Tabor foi revelada a glória do Filho, não foi? Para Pedro, Tiago e João. Não foi? Lembram desse evento? Então, para alguns sábios, quando Jacó, ele deita a cabeça naquela pedra, ele não viu só uma escada descendo, ele viu os anjos entregando a lei para Moisés, porque a lei foi entregue por anjos, e ele viu Jesus glorificado sobre o Monte Tabor. Então ele viu todo o plano de Deus. Quando ele se levanta, ele diz assim: verdadeiramente, esse local é santo. E chamou o nome daquele local de Betel. E aí ele entendeu, verdadeiramente, a partir de agora, de tudo quanto eu ganhar, eu vou dar o dízimo. Veja uma coisa, ele não caminhava na revelação dos pais dele. Até ali ele não caminhava. Abraão dizimava, ele não dizimava. Isaac dizimava, ele não dizimava, porque ele não tinha entendimento. Agora que ele entendeu a dimensão do local que ele está e a dimensão do manto que ele carrega, ele disse: meu amigo, agora eu entendo porque que meu papai dizimava e meu vovô dizimava. E eu não só entendo, como eu também vou dizimar. E ele começa a andar sobre visão. E quando você começa a ver os posicionamentos estratégicos da vida de Jacó, não há metodologia científica no mundo que comprove que você colocar varas de frente de animais vai fazer com que eles mudem a coloração deles. Não eram as varas, era a visão que ele carregava que fazia com que ele frutificasse. Estão comigo? Estão entendendo? Se não tiver, vai engolindo. Mas está que você tem a mente de Cristo. Jacó, o cara diz: as minhas são as pretas, eles botam a vara preta, o bicho fica preto. As minhas são as brancas, ele bota a vara branca, aí mudava. Agora as minhas são as mescladas, ele trocava as varas. E ele ia obtendo êxito. Quando chega aqui, é o ápice para mim da vida de Jacó. Quando ele vai morrer, ele chama cada filho, e sobre cada filho ele libera uma palavra de destino governamental, que não seria só para os filhos, mas que definiria o governo das tribos de Israel. Ele olha para Judá e diz: Judá, de ti não se apartará o cetro. Ele estava determinando que o rei, o Messias, ele viria daquela tribo. Acabou. Ele olhou para Benjamim e disse: Benjamim, tu serás o lobo que estraçalha ao meio-dia e divide a presa com os teus irmãos à tarde. No fronte de batalha, sabe qual era a primeira tribo a ir para a guerra? Benjamim, porque eles eram ambidestros. Ele definiu o destino daqueles que estavam com ele, porque ele possuía visão privilegiada. Aí eu chego em José. José, quando vai morrer, ele dá ordem acerca do quê? Dos seus ossos. Por quê? O cara poderia dar ordem de tantas coisas. Ele diz: pega os meus ossos e não me enterre no Egito. Porque ele entendia que Jesus, ele seria morto em um local específico. E ele manda enterrar os seus ossos junto com os seus pais. Sabe qual é o nome daquele sepulcro que você não sabe? É o sepulcro que ficava próximo ao Gólgota. Então, veja que coisa profética. Visão privilegiada. Essa visão privilegiada é um direito seu. Eu vou repetir, essa visão privilegiada é um direito seu. Só que nós precisamos de uma correção de como as coisas estão. Ou nós decidimos acreditar naquilo que os outros falam, ou nós acreditamos naquilo que o Senhor nos fala. E aqui eu tenho 2 textos para finalizar essa jornada. Amém? E não é muito pelo falar. Eu queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês. Abra sua Bíblia em Apocalipse 4, 3.
Apocalipse 4:3. Apocalipse 4:3. E aquele que estava sentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio, e havia ao redor do trono um arco-íris, semelhante na aparência a esmeralda. Havia também ao redor do trono 24 tronos, sobre os tronos via assentado 24 anciões. Vamos parar por aqui. A gente vai fazer um passeio agora em Apocalipse capítulo 1, 2, 3 e 4, bem rápido, para você entender algo. João está preso aonde? Ele está preso aonde? Na ilha de Patmos. Então vamos entender que era um ambiente de cárcere, né? Só que o ambiente onde você está fisicamente não determina onde o sacerdote do novo pacto se encontra espiritualmente. Porque você pode estar limitado pela circunstância, mas seu espírito é livre. Então João, ele está ali, e ali acontece algo que Jesus deseja se revelar a ele. O livro de João, a palavra é Apocalipse, ela vem do grego apocalipto, que é literalmente, era uma palavra que era usada em um contexto artístico. Quando se fazia uma nova estrutura, colocava-se uma capa púrpura sobre aquela escultura e chamava-se todo mundo da cidade para ver. Então, quando todo mundo da cidade estava, o artista ele tirava a capa de cima da estátua. E o nome dessa atitude era apocalipto, ele é apocalipto aquela escultura, ou seja, ele revelava ela. Então o livro de Apocalipse, ele trata de uma revelação de quem Jesus é. E de qual é a perspectiva dele, de que ele tem do reino, da sua igreja, do seu corpo, do seu povo. Então, o livro aparece, e quando começa, e vamos entender, o Apocalipse, ele se inicia em Patmos. Jesus se revela para ele em Patmos. Ele está lá, e a visão do capítulo 2... e do capítulo 1, 2 e 3 é a seguinte: eu vejo um homem com olhos como chamas de fogo, cabelo branco, tá entendendo? Pernas como de latão, e ele caminha no meio de 7 castiçais, ok? Ele caminha no meio de 7 castiçais, e esses 7 castiçais tem 7 estrelas. O que são os 7 castiçais? O próprio texto explica, são as 7 igrejas da Ásia, ok? E aquelas 7 estrelas, o que são? São 7 mensageiros, pastores, o que eles chamam de anjo, porque a palavra no grego anjo, ângelos, significa mensageiro. Então não é que era um anjo, tinha um anjo na igreja, não, era um mensageiro, era alguém responsável naquela igreja. Por que era 7 igrejas? Era porque só tinha 7 igrejas naquele tempo? Não, é porque eram 7 igrejas que eram um modelo e paradigma de todo tipo de igreja que existe hoje em dia. Tem igreja que é pequenininha, mas é valente pela verdade. Tem igreja que é grande, é forte, mas perdeu o primeiro amor. Tem igreja que tem um trono de Satanás no meio, e isso para mim me escandaliza. Porque tem uma igreja lá, irmão, entenda, tem uma igreja lá que o capeta está no meio. Isso não te assusta? Me assusta. Tem igreja que tolera Babel, Babel não, Jezabel. Tem igreja que faz tudo isso. Só que o que é interessante é que João, ele vê todos os problemas dessa igreja. E as igrejas que são boas estão fracas. Você lutou, você persistiu. Então João, ele começa a ter uma perspectiva horizontal da igreja. A igreja está mal, a igreja está ruim, a igreja está cheia de problemas. Mas sabe que é uma coisa que é legal? Jesus, ele não está fazendo assim, ó, eca a igreja. A Bíblia diz que Jesus, ele caminha por entre os 7 castiçais. Amigo, doa a quem doer, em meio a toda crise, Jesus está atento a essas igrejas, e está passeando no meio delas, porque a Bíblia diz que ele tem na mão dele as 7 estrelas. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Jesus está começando a dizer ali para João: ei, eu tenho o controle de todas as coisas. Mas Jesus tem igreja que o trono do capeta está no meio, mas é minha. E nós às vezes queremos colocar processos no micro-ondas para fazer com que uma igreja cresça. E quem dá o crescimento é Deus. E quem faz acontecer é Deus.
Então João, ele tem uma perspectiva humana do que é a igreja. Irmãos, eu vou te falar a verdade, não falta perspectiva humana da igreja hoje em dia. O que eu vejo de gente para fazer uma leitura, para chegar a fazer vídeo no YouTube e dizer assim, tá errado isso, tá errado aquilo. E essa é a perspectiva humana, horizontal e perversa. Aí chega um ponto que Jesus olha para João e diz assim, ó, sobe para cá, porque agora eu quero mudar a sua perspectiva. Você via as coisas de forma horizontal, agora eu quero te revelar as coisas de forma vertical, da minha perspectiva, da forma como eu vejo. Daí nós chegamos em Apocalipse capítulo 4. Em meio a toda aquela bagunça, esta é a perspectiva do reino de Deus. E aquele que estava sentado era na aparência semelhança à pedra de jaspe e sárdio. Havia ao redor do trono um arco-íris semelhante na aparência à esmeralda. Havia também ao redor do trono 24 tronos. Sobre os tronos via assentado 24 anciões vestidos de branco, que tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. Opa! As quais são os 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. E ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Você precisa entender que essa mensagem, ela está carregando uma profunda mensagem. Essa leitura carrega uma profunda mensagem de edificação. Que quando eu mudo a ótica, as coisas mudam. Porque a Bíblia fala que nós estamos assentados juntamente com Cristo. Então diga, o meu ambiente é o trono. Você precisa entender, se você não entender isso, não existe querubim e serafim que esteja mais próximo do trono do que você. Não existe. Você já está nesse ambiente. E nesse ambiente, você precisa entender uma coisa. Se nós pegarmos a literalidade disso, nós vamos nos assombrar. Eu vejo 4 seres viventes, cheios de óleo por dentro e por fora. Olhos por dentro e por fora. Quando eu era criança, eu ficava louco com isso. Eu ficava pensando que era tipo aquele monstro do Caça-Fantasma, o Michelin, que era cheio de olho. E caraca, que negócio feio, mano. Uma cabeça de cavalo com outra coisa. Que negócio que lombra. Mas não é o que aquilo está falando, mas o que aquilo está comunicando. No meu trono tem um mar de vidro. Ele está falando de perdão. Ali há perdão, ali há regeneração. No meu trono ele diz, tem um arco. Ele está falando, tem uma aliança contínua, permanente e duradoura. No meu trono existem relâmpagos. Ele está falando a força. Nesse ambiente há força. Nesse ambiente há perdão contínuo. Nesse ambiente há aliança contínua. No meu trono existem vozes e trovões. Diga, no trono de Deus, nesse ambiente que eu estou agora, existem abalos. Deus me abala. Ontem eu estava dormindo e eu ouvi assim, ó. Deus está abalando coisas, profetas. Deus está fazendo coisas. No meu trono, no meu ambiente, segura a onda aí. No meu ambiente existe o espírito de revelação do Senhor. Esses 7 espíritos são revelados em Isaías: o espírito do consolo, o espírito da força, o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de ciência e o espírito de vida. São emanações do mesmo espírito, funcionando de forma diferente. Nesse ambiente, quando eu preciso de força para lutar o combate que Deus tem me chamado, eu estou diante de uma circunstância que eu tenho que tomar um posicionamento, eu te digo, vá para o trono. Na realidade, nem vá, acesse o trono. Acesse o trono. A gente precisa entender, Jesus diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Essas moradas, para de pensar que são casinhas, tipo de João e Maria.
mas são ambientes e dimensões espirituais que você transiciona. E cada vez que você vai crescendo, você vai experimentando novos locais, novas moradas em Deus. Existe uma morada de Deus que se chama paz, que quando você se gradua e chega nela, cara, não é mais qualquer coisa que te atinge. E a Bíblia é toda codificada dentro disso. Por exemplo, os salmos são grandes códigos disso. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele é um local, uma morada eterna de paz. Então quer dizer que é um local? Não, você precisa entender que é uma linguagem que Deus está usando para te comunicar algo do Espírito dele. E onde é que é esse local? É dentro de Deus, porque dentro dele, os apóstolos já diziam, nós nos movemos, existimos e permanecemos. Quando foi para a gente... Eu tenho que contar isso, porque se eu não contar a parte prática, não funciona para você. Toda vida que eu tenho que tomar uma grande decisão, a minha liderança já sabe. Eu paro. E eu não saio à procura de decisão, eu me interiorizo. Porque o portal está aqui dentro. O portal é o Espírito. Lembra o que eu disse? Eu tenho a mente de Deus. Existem reuniões nos ares que você pode acessar o QG de Deus, porque o Espírito Santo tem acesso a isso. E a sua mente pode acessar esses locais. E um dia eu precisei tomar uma decisão que englobava uns 150 mil, e era assim. E você não toma uma decisão de 150 mil pressionado. Você tem que... Eu disse, eu preciso parar. E nesse momento, de fato, eu tive que ir para um quarto. Fechei a porta do quarto. Eu coloquei música. Eu comecei a adorar. E de repente, eu fui levado a essa dimensão em Deus. E existem anjos nesse local para te ministrar e cooperar contigo. E entenda, esses anjos não são mais do que nós. Esses anjos estão a nosso serviço. E um desses anjos chegou com um queijo muito grande. Cortou um pedaço e disse: coma, homem, é o que você precisa. E eu comi. Ele tirou um colírio, não foi um colírio, foi um óleo, e disse: use isso, caso você se fira, passe nas suas mãos. E eu passei. Daí eu saí daquela visão. Doideira, né? Quando eu saí dali, eu saí com a palavra. Eu saí com a força, porque queijo é feito de quê? Queijo é feito de leite, não é? Você sabia que um dos primeiros nomes de Deus é El Shaddai? E a palavra Shaddai deriva do hebraico Shaddá, que literalmente significa leite coalhado. É o leite que aquele sai da vaca, mugido, que se você tomar ele de uma vez sem ser preparado, você tem que tomar e ir para o banheiro. Ele é o leite forte. Deus, quando me deu aquele queijo, não é que no mundo espiritual eu comi um queijo, não. Deus estava me dizendo: eu estou dando a minha força para você, de uma forma que você possa entender, a minha força está entrando em você, porque no meu trono tem relâmpagos. Essa dimensão, você agora só pode acessar ela pela fé. O autor aos Hebreus, ele diz o seguinte: eu rogo-vos que vocês não cometam o mesmo pecado que os israelitas no Egito. E sabe qual foi o pecado deles? Foi não ter fé. Pastor, é assim que o senhor lidera? Comendo um queijo, pescando um peixe na margem do rio da vida com Jesus. Jesus me deu o direcionamento estratégico. O apóstolo Cristiano está aqui porque lá nas regiões celestes, Deus falou comigo: esse é o tempo que os leões não estão correndo separados, os leões estão correndo juntos. Me encontrei diante da grande montanha do Senhor e vi um grande leão correndo, forte, poderoso. Ele tentava subir a montanha, só que ele tropeçou e caiu. Quando caiu tonto, veio um tigre com os olhos de serpente, tigre dente de sabre, e perfurou o pescoço dele. E eu perguntei: Espírito Santo, quando Deus te levar a essa dimensão, o Espírito Santo é o tradutor dela, o que isso significa? William, esse leão representa homens que acreditaram que poderiam fazer sozinho e tentaram subir sozinho.
Só que na sua própria força caíram, porque ninguém sobe a montanha do Senhor. Ninguém sobe a montanha do Senhor sozinho. Ele caiu, e quando ele caiu, o espírito de engano o feriu ele. E ele se levantou e saiu na sua própria força. De repente eu ouvi um barulho atrás de mim. Eu vi uma manada, que eu não sei nem qual é o coletivo de leão. Uma manada de leão correndo atrás de mim. Leão velho, leão novo, leão forte, leão magro correndo. Entrando dentro do rio e seguindo o limiar do rio. Eu perguntei: o que é isso? Isso é o movimento desta geração, desse tempo. Leões que estão caminhando juntos. Quando eles começaram a correr, foi feita uma tempestade tão grande, e essa tempestade ela veio e começou a abalar essa nação. Deus me falou isso. No outro dia, Brumadinho estourou. Ai, foi Deus que fez? Não, são símbolos, figuras e tipos que Deus trabalha. Deus está trabalhando nessa geração, e a maioria das coisas não estão acontecendo em conferências. Ninguém está colocando no YouTube, porque essa dimensão é invisível. Essa dimensão, a gente estabelece as coisas lá e elas são manifestas aqui. Pra caçar é dessa dimensão que se tira toda a força. É dessa dimensão que se tira os novos modelos de corte de cabelo. É dessa dimensão que se tira os novos modelos de roupa. É dessa dimensão que se faz investimento econômico. Um filho dessa casa ia comprar uma casa no outro terreno, e Deus falou para ele: não compre nesse terreno, porque aquele terreno ali eu vou fazer brotar isso, isso e isso. E ele se posturou de forma correta e Deus prosperou. Eu não estou brincando para você quando eu digo que a nossa vida tem que emanar desse local. A nossa vida, o nosso governo, não é só: eu sou rei, eu faço o que eu quero. Não, eu sou rei, eu governo pela governabilidade do meu rei. Queria chamar a equipe profética. Sabe, eu não vou falar mais nada não. Eu não vou falar mais nada não, porque não é por eu falar. Está na hora de você subir esse monte, e está na hora de você tocar esse...